Pai Celestial, eu quero lhe agradecer nesse dia por estar, Senhor, com aqueles cujo procuram sua face. Eu quero lhe agradecer, pois o Senhor não deixou de alimentar os seus filhos, de trazer o pão, de trazer a água nos momentos de escassez. Obrigado, Yeshua, por tanto amor, por tanta misericórdia que temos recebido desde os inícios desse ministério. Em nome de Jesus Cristo, lhe dizemos, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 16. 1 Reis 18, 16. Elias no Monte Carmelo. Então Obadias dirigiu-se a Acabe. Passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Olha só, é você mesmo o perturbador de Israel? Bom, amada igreja, essa pergunta será feita por muitos religiosos acerca das duas testemunhas. Inclusive, eles dirão: vocês são os perturbadores de Israel? Pois assim diz o Senhor. Em verdade eu digo, as duas testemunhas irão contra o sistema religioso que opera em Israel. As duas testemunhas denunciarão rabinos e denunciarão homens da grande supremacia religiosa em Jerusalém. Guarda isso, guarda essas palavras. Meus irmãos, a palavra ensina que as duas testemunhas irão provocar a ira do anticristo e de todos aqueles que se unem à política do anticristo, inclusive os que vivem em Jerusalém e os que vivem em Israel. Quem vive em Israel? Por acaso, Jerusalém não é tomado por religiosos? Defensores de Alá? Defensores de Maomé? Defensores do judaísmo que levanta a bandeira e dizem: somos nós a descendência de Abraão? Consegues enxergar o quanto Jerusalém é religiosa? Consegues observar o quanto a religiosidade traz para Jerusalém benefícios financeiros? Pois Jerusalém foi assim toda a vida, desde o princípio. Após a sua corrupção, após seu pecado original, ela se tornou um lugar não visto, mas muito habitável por todas as gerações. E os habitantes de Jerusalém trouxeram para Jerusalém os ídolos, as imagens e esculturas e os postes sagrados. Jerusalém tornou-se também cemitério de profetas. Jerusalém tornou-se o matadouro dos profetas, o lugar aonde matam animais. Pois hoje,
o Senhor adverte os religiosos de Jerusalém, os habitantes de Jerusalém e os visitantes de Jerusalém que carregam em suas malas o peso da idolatria, que carregam em suas bolsas o peso da hipocrisia. Suas malas estão pesadas e não há balança que aguenta. Não há homens para carregá-las. Afinal, toda mala de um religioso carrega o peso da religiosidade. O que isso significa? Isso significa, meus amados, que a religiosidade, a impureza e a idolatria carrega um peso ainda maior. Um peso que atravessa gerações, trazendo consigo maldições hereditárias. E são essas maldições que fazem com que a nação seja acusada por toda a desgraça que sobre ela recai. Pois nos últimos dias, o Senhor levantará 2 homens para corrigir a cidade, pelo qual Ezequiel profetizou contra ela e a chamou de prostituta. E nesses últimos dias, as 2 testemunhas não se levantarão apenas contra o mundo, contra o anticristo, o falso profeta e o escárnio da política. Não enfrentarão apenas os poderosos, mas serão para Jerusalém os perturbadores de Israel. A notícia se espalhará a respeito das profecias e das afrontas que esses 2 provocarão ao governo e império da religiosidade. E os religiosos não suportarão ouvir falar das 2 testemunhas, sejam judeus, árabes ou cristãos. Então, as 2 testemunhas serão chamadas os perturbadores de Israel. A igreja evangélica irá dizer: esses são os perturbadores da graça, perturbadores da igreja contemporânea. Nós não temos parte com eles. Tira-os para fora dos nossos templos. Pois assim diz o Senhor. Assim será e assim vai acontecer. Versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe. Passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Que é história, né, gente? Pois, amada igreja, Elias deixou claro de quem era a culpa por Israel se sentir perturbada. Ele deixou claro quem era culpado pela seca e quem era culpado pela desgraça. E mesmo assim, apresentando isso,
Homens e mulheres não aceitam ver aquilo que Deus fala sobre eles, quando esses estão em pecado. Inacreditável, né? Quando um profeta vem com a espada e diz: tu és culpado pela tua casa. É por causa de você que a seca e a desgraça. Tu és o culpado pelo fato dos teus filhos serem rebeldes. E Elias disse a Acabe: és tu o culpado por Israel. E Acabe se enfureceu e atendeu o pedido de Elias, trazendo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comiam na mesa de Jezabel, e preparou-se para a guerra. Você sabia que Acabe temia Elias? Sabem por quê? Porque sabia que Elias era um profeta verdadeiro. Afinal, aquilo que Elias profetizou aconteceu. Mas aonde Acabe se deixava enganar era na quantidade de profeta que ele tinha no seu palácio, que entravam em transe, faziam sinais miraculosos, traziam rituais de adivinhação, sacrifícios e previsões de milagre. Ou seja, eles davam esperanças às pessoas e davam um milagre ao povo. Não parece isso familiar daquilo que está acontecendo nos dias de hoje? Dar milagres para o povo, daqueles que eles pedem, que eles procuram, a fim de mantê-los nos seus próprios ministérios. E os falsos profetas, falsos adivinhadores e os feiticeiros traziam conforto à casa de Acabe. Traziam conforto a Jezabel. Assim acontecia naquela época. Afinal, não podemos nos esquecer que Jezabel era uma rainha e também uma feiticeira, sacerdotisa de Baal. Quando Elias convocou a reunião no Monte Carmelo, quando Elias pediu que todo o povo estivesse lá e apresentassem quem era o verdadeiro Deus, Acabe aceitou. Porque Acabe ele tinha convicção que a quantidade era o resultado da excelência que ele carregava. Entenderam? Para Acabe, a quantidade era resultado do poder. Pois quantos pastores, quantos líderes acreditam que Deus está com eles apenas pela quantidade de membros em suas igrejas? Quantos homens se julgam santos por causa do crescimento e dizem: aqui está o avivamento. Quantos creem em Deus porque veem as suas casas cheias de pessoas quando cedem suas casas para células? Pois o poder dessas multidões traz a Israel a falsa sensação de segurança. Um governo aparentemente sólido, enriquecido pelo ouro e pela prata, que esses mesmos trazem até o palácio de Acabe. Acabe tinha confiança na força do seu braço. Afinal, o maior exército estava sobre o domínio de Acabe.
Os maiores profetas que Israel poderia juntar estavam na casa de Acabe e comiam na mesa junto com Jezabel, sua esposa. Qual é o homem que não teria tanta confiança em saber que grandes homens de Deus estão com ele? Pois esses são enganados. Inclusive na nação brasileira, há muitos pastores que dizem: aquele ali tem uma aliança comigo. Aquele outro também tem uma aliança comigo. Aquele que tem nome e é renomado também tem uma aliança comigo. Como tem credibilidade! E que grande teólogo! Pois assim diz o Senhor nessa noite. Há uma pequena lista. Jorge Linhares, Silas Malafaias, Luciano Subirá e muitos outros no Brasil. Estes são aparentemente aliançados, mesmo que não tenha aliança ministeriais. Mas quando um fala, esses dizem: aquele escreveu tantos livros, aquele é teólogo, aquele tem história, aquele tem testemunho. A igreja daquele é enorme, a igreja do outro é grande. Mas quando um fala, esses dizem: aquele escreveu tantos livros, aquele é teólogo, aquele tem história, aquele tem testemunho. A igreja daquele é enorme, a igreja do outro é grande. E a igreja daquele faz curas, milagres e maravilhas. Essa igreja está vivendo um avivamento. Olhem para o Rio de Janeiro. Olhem para Brasília. Olhem para São Paulo. Olhem para Curitiba. Olhem para Salvador. Olhem para as cidades grandes do Brasil e vejam o quanto essas igrejas se tornaram grandes impérios. Fazem obras sociais e muito mais. E sabem o que esses dizem? Deus está provocando um avivamento. A nossa igreja está cheia. Quantos milhares de pessoas foram batizadas no mar? Porque assim fizemos um batismo na praia. Quantos milhares de pessoas estão sendo batizados todos os dias no nosso campus? Pois essa é a linguagem desses. Se Elias provoca um, se levantam 450. E se Elias provoca outro, se levanta 400. Mas por que Elias deveria provocar Acabe e Jezabel? O confronto não seria o comando do Senhor? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Um Elias que é Elias deve estar preparado para o confronto e dizer para Acabe: traga os seus pastores. Que se levantem os seus pastores, aqueles que têm aliança com você. Traga os seus feiticeiros, traga os homens do seu exército. E um Elias olha para Jezabel e disse: traga os teus profetas, ó Jezabel.
Agora, algo interessante, que aos olhos de Acabe e Jezabel, Elias estava sozinho. Sabiam que os 100 homens escondidos por Obadias não se manifestaram? Aqueles que estavam escondidos na caverna? Pois quem auxiliou Elias depois que o fogo do céu caiu e consumiu o altar foi o povo. Olha só, o povo foi testemunho. Pois guarda o que eu vou falar nessa noite. A verdadeira igreja, a igreja verdadeira será testemunha da obediência das duas testemunhas. E a igreja verdadeira estará do lado certo. Mas os falsos terão que descer do Carmelo, terão que descer correndo ou andando a pé. E quando chegaram no fim do monte, mesmo descendo correndo, porque o povo está preparado para matar os profetas de Baal e os profetas de Jezabel, quando chegaram ao fim do monte, o exército do Deus vivo estará com a espada para destruir o exército inimigo. Isso se refere a quê, Pastor Cris? A batalha de Megido. Anjos do Senhor estarão preparados com as espadas para perseguir os ímpios das nações. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que a vingança e a matança seja completa. E nenhum dos profetas de Jezabel escaparão vivos. E nenhum dos profetas de Baal, que pertença ao governo de Acabe, escaparão vivos. Pois assim continua dizendo o Senhor: essas alianças que não me agradam, que usam de aproveito para se fortalecerem entre si, os seus dias estão contados. Os dias desses estão contados. E esses homens irão dizer: a minha igreja grande, querem respostas para meu testemunho? Vejam quantos membros tem a minha igreja. No nosso evangelismo, no carnaval, muitos se converteram, Pastor Cris. Anotamos os nomes e foram centenas de pessoas. No nosso batismo, muitos se batizaram. Afinal, olhem o nosso estacionamento. Estão lotados de carros. Não há espaço para estacionar. Vamos ter que abrir mais espaços para o estacionamento, Pastor Cris. Olhem para as nossas cadeiras. Não tem mais assentos. Teremos que fazer assentos improvisados. Pois em verdade, esses acham que creem em seu coração que por ter um exército forte em seu lado, a vitória é certa. Mas assim diz o Senhor: o que adianta Faraó ter carros de guerra, um grande exército de homens dotados e especialistas no manuseio do arco e da flecha, da espada e da lança? O que adianta ter escudeiros preparados se não tem o maior de todos os guerreiros? Pois todo aquele que tem um Davi ganhará a batalha. Na tua igreja, tem um Davi? Davi tem medo de Golias?
qual foi a resposta de Davi para Saul? Pois assim diz o Senhor. Acabe confiou ao ver a quantidade de homens com vestes sacerdotais, com joias em seus braços, com uma cobra em suas cabeças e com suas pinturas. Acabe confiou e Jezabel se alegrou. Como Jezabel poderia ter se alegrado, pastor Cristo, sendo que não estava presente no Monte Carmelo? Pois o espírito que possuiu a feiticeira, diz o Senhor, se alegrou. Quando Satanás observou Jesus Cristo sendo levado para a cruz do Calvário, é fato que ele pensou: venci. Mas o que Satanás não esperava era a ressurreição. O espírito que estava em Jezabel esperava a morte do profeta para batalhar contra os anjos e para saber também quem poderia ficar com o corpo. O que isso significa? Significa que todo profeta ele é observado por anjos e por demônios. O que aconteceu com Moisés? Qual foi a disputa espiritual? Resposta: anjos e demônios brigaram pelo corpo de Moisés. Entender? Então, o espírito que estava em Jezabel contava com a vitória, mesmo a rainha não estando lá. E houve uma tremenda guerra. A batalha espiritual é tão real quanto a batalha natural. Guarda isso. E naqueles dias de Acabe e Jezabel, naqueles dias do profeta Elias, houve uma grande batalha no Carmelo. Só que a batalha entre anjos e demônios nunca é contada, né, gente? Os profetas de Baal estavam presentes, os profetas da deusa Azerá estavam presentes, e esses invocaram o diabo. Invocaram o poder das trevas, o poder do inferno. Mas um só homem, Elias, invocou o nome do Deus Todo-Poderoso. Quanto mais as duas testemunhas, que são dois, não um. E por serem dois, profetizarão por duas bocas. Erguerão 4 mãos e caminharão por 4 pés. Pois assim diz o Senhor. Nem mesmo Jezabel, ou muito menos Acabe, sabem aonde eles estão. Pois se Jezabel e Acabe soubessem acerca das duas testemunhas, certamente Acabe iria ao encontro das duas testemunhas e diria: por que vocês dois perturbarão Israel? Pois as mesmas palavras que Acabe falou para Elias serão as mesmas palavras que os religiosos falarão para os profetas da última geração. Por que perturbem Israel? E no versículo 20, diz a palavra do Senhor:
que Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. A batalha é real, meus amados. Esses fatos, esses acontecidos, essa história de Elias no Monte Carmelo, enfrentando, confrontando os falsos profetas, é uma representação dos fins dos tempos, daquilo que irá acontecer quando os verdadeiros profetas irão confrontar essa geração, o poder do anticristo. Consegue entender isso? Como isso é proposital por parte de Deus, mas também como isso é profético. Então, sente-se privilegiado de ouvir tais palavras. Afinal, o Senhor tem levantado a Online World Church para estar preparado, a fim dela não ser enganada acerca das coisas que haveremos de esperar por parte de Deus. Não tem pior para uma geração deixar passar a visitação do Senhor. Não teve pior para a geração de Jesus Cristo não entender que quem estava a falar era João Batista, ou quem estava a falar era Jesus. E apenas saber daquilo no inferno, quando já era tarde. Essa geração está tendo oportunidade, sim, de ouvir palavras como essas. Mas, assim como o Senhor exortou e deu nome aos bodes, pois a realidade da igreja contemporânea é outra. Mas se você faz parte dessa lista de pessoas, de igrejas, que se gabam por seus números, que se gabem por causa do seu templo, da grandeza, da magnitude do seu templo, mas não preguem a verdade. Essa palavra é a oportunidade para ti, em você se juntar e vir conosco a viver um evangelho de verdade. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por manifestar sua bondade, manifestar seu cuidado e seu zelo para com sua noiva. Obrigado, Senhor, porque sua palavra foi clara, sua palavra foi direta, sua palavra foi objetiva, sua palavra foi profunda e por meio dela eu sei que está a mexer no coração daquele que ainda está indeciso, no coração daquele que ainda cochila em dois pensamentos, como assim estava o coração do povo que estava a assistir à batalha entre Elias e os falsos profetas. Mas que essa pessoa, Pai, que o Senhor trouxe até aqui, possa se decidir e assim ser parte desse exército do reino dos céus, mesmo que pareça sermos pouco ou apenas um ao lado de 850 profetas reunidos naquele Monte Carmelo. O Senhor sempre contou com uma minoria. E obrigado por isso. Amém e amém. Terminou. Essa palavra linda se terminou, mas continuará a jorrar água viva nesse ministério. Faça a tua parte desse ministério. O Senhor está a te chamar. Não deixa passar.
essa linda oportunidade de você ser convocado e responder ao chamado que o Senhor está lhe fazendo. Vocês estão vendo esse QR Code aqui? Você pode aproximar seu celular e diretamente ir acessar a esse cadastro, cujo várias perguntas foram apresentadas para você, para que possamos conhecê-lo mais, e ali nós entraremos em contato contigo, e eu creio que vai ser talvez a presbítera Ademarina ou a presbítera Patrícia, mas de qualquer forma, espera 2 ou 3 dias e já estaremos em contato contigo. Te mostraremos os passos, te mostraremos a visão da igreja e depois terás tu o direito de nos avaliar. É importante nos avaliar para que tu tenha convicção de que realmente esse ministério é o lugar onde Deus quer te plantar. Eu aguardo o seu cadastro e seja sempre bem-vindo na Online World Church. E para os da casa, recebe um abraço caloroso do seu pastor. Grande abraço para todos, até sábado que vem.